Olá, eu sou Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Muito curioso e querendo saber se alguém pode me dizer, será que o resort Maracutaiaiá do amigo do meu pai tem uma suíte master? Você já se inscreveu no CL News LLC, o meu canal no YouTube? Eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos. Agora eu preciso do seu empenho para reconquistar os outros 290 mil que a plataforma detonou. Por favor, se inscreva, ative o sininho e, sobretudo, peça para que todo mundo se inscreva. A sua participação é fundamental. Hoje, 29 de janeiro de 2026, é o Dia da Hospitalidade, o Dia Internacional do Buggy e o Dia Internacional do Hanseniano. Os indicadores financeiros mostram dólar estável, euro em baixa, bolsa de valores e Bitcoin em alta, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. No Space Liberdade, a informação de que o vigarista Daniel Vorcaro, que está mais para Beto Rockefeller do que para banqueiro, e o ex-presidente do BRB se contradisseram a respeito da origem dos papéis vendidos pelo banco e apresentaram versões divergentes durante uma acareação conduzida pela Polícia Federal. Paralelamente, o corrupto homúnculo paraibano, menino de recados da bandidagem togada, sinalizou que a CPI do Banco Master não será instaurada, o que não é exatamente uma surpresa em se tratando de alguém com o rabo preso como ele, né? Daniel Vorcaro deu um depoimento na Polícia Federal e o que ele falou acabou sendo vazado. Os detalhes cabeludos estão no comentário do advogado André Marcília. Vazou o depoimento do Vorcaro para a Polícia Federal. Mais importante do que o conteúdo é que, se esse depoimento do Vorcaro para a Polícia Federal foi parar na imprensa, a transcrição desse depoimento dele, a Polícia Federal foi parar na imprensa, é porque nós temos ainda uma ala uma ala da Polícia Federal passando informações para a imprensa de interesse público. Ou seja, nós temos, ou do pessoal do Vorcaro, alguém ainda nesse esquemão que se tornou o Banco Master, envolvendo todas as instituições, alguém ainda está interessado em fazer com que nós saibamos da verdade. Isso é bom. Ele disse que teve jantares com o governador do Distrito Federal, o Ibanez, em que ele falou sobre a compra do Master pelo BRB e que também ele sabia que o Master tinha problemas de liquidez e ia afundar. Ou seja, o Vorcaro basicamente assumiu que sabia que o Banco Master ia quebrar. Ele também, além disso, confirmou ter pago eventos no exterior para ministros do STF. Quem diria? A gente já sabia, inclusive, de parte desses eventos. Ele pagou jantares para ministros do STF há alguns anos. O ano passado, ele inclusive patrocinou um evento em que o próprio ministro Toffoli estava e daí por diante. Só que aqui ele confirma realmente que isso foi uma atividade deliberada, que houve ali uma intenção de criar relações com os ministros. E tem um ponto, talvez o mais importante de todos, sobre esse depoimento vazado, que é o seguinte: ele deu um recado. Ele deu um recado para a política. Ele falou o seguinte: se eu tivesse mesmo boas conexões políticas no mundo da política, no mundo jurídico, se eu tivesse gente graúda mesmo, como todo mundo está dizendo, eu não estaria agora de tornozeleira eletrônica. O que ele quer dizer com isso? O recado foi o seguinte: se essas pessoas são boas, eu não estaria de tornozeleira. Então, ou eu não tenho conexões boas e paguei por elas, paguei para que essas pessoas fossem minhas relações e elas não estão fazendo o trabalho.
Ou ele está reclamando dessas pessoas, ou está conclamando-as, chamando-as, até mesmo, quem sabe, ameaçando-as a fazer o trabalho pelo qual ele desembolsou. O senador Carlos Viana anunciou que Vorcaro vai depor na CPMI do INSS na quinta-feira da próxima semana. Na mesma sessão, o Congresso Nacional deve ouvir também o ex-CEO do BMG, Cardamome Neto. No Space Liberdade, a informação de que a Polícia Federal encontrou anotação na agenda da ex-diretora de Controle e Riscos do BRB, de julho de 2025, em que afirma que o ex-presidente do banco, Paulo Henrique Costa, teria determinado a compra de carteiras para salvar o Banco Master. Pois é. Pelo visto, a encrenca do Banco Master não para de complicar a vida dos envolvidos, de alto a baixo, e, ao que parece, tem tudo para provocar a implosão de um sistema de ladruagem clássica, onde uma quadrilha consegue roubar, acha que é fácil roubar e não consegue mais parar de roubar, até que é apanhada em flagrante. Se você ainda não conseguiu unir os pontos nesse quebra-cabeça e precisa que alguém, digamos, desenhe isso, o deputado estadual Ricardo Arruda faz isso para você. Eu dei um jeito de esconder as legendas no vídeo dele, que estão cheias de erros, para não dificultar a sua compreensão. Mas fique ligado, porque logo depois do Ricardo Arruda vem a piada do século, porque ninguém é de ferro, né? Acompanhe esse vídeo até o final, isso aqui é uma bomba, gente. É uma bomba mesmo. Banco Master, PCC, Alexandre de Moraes, Toffoli, Guido Mantega, Lewandowski. O que isso aí tem a ver um com o outro? Tem a ver e eu vou te explicar. Tudo isso aqui foi uma grande quadrilha que se organizou para dar um rombo no mercado financeiro de mais de 40 bilhões de reais. 2024, o Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, se reúne numa agenda extraoficial no Palácio junto com o Lula. O que pode ter numa conversa de um banqueiro com o presidente do Brasil? Eu fui presidente de banco por vários anos em São Paulo e conheço vários presidentes de banco. Nenhum presidente de banco faz reunião com um presidente de um país, porque não tem assunto a tratar, a não ser que tenha algum lobby a ser feito. E é exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil. O Banco Master, ele inchou o banco com títulos frios, com imóveis que não eram deles, com imóveis que não tinham valor, usaram uma fazenda na Amazônia para vender crédito de carbono que não era deles, era do governo federal. E colocaram bilhões num banco, era tudo fumaça. E com isso, eles começaram a captar investimento de pessoas inocentes, de investidores que colocaram lá. E o pior de tudo isso, o Lula sabia, o Alexandre de Moraes sabia, por isso que, agora você entende o porquê que eles pagaram para a mulher do Alexandre de Moraes um contrato de 129 milhões, 3,6 milhões por mês. Agora vocês entendem por que eles contrataram o Lewandowski e pagavam 250 mil por mês e ele já estava como ministro do Lula, ele não podia ter outro emprego e estava ganhando. Por que eles contrataram o Guido Mantega a pedido dos deputados do PT, ganhando 1 milhão por mês? Porque eles sabiam que isso aqui, o Banco Master, era lavanderia. E se você que me acompanha acha que não vai dar em nada, vai dar sim. Não tem para onde correr. Nem a imprensa, a grande mídia, está podendo deixar de falar. É um roubo gigante, envolvendo as maiores autoridades do nosso país. É isso que a gente batia. Se o PT voltasse ao governo, eles iam saquear tudo de novo. Só que roubaram tanto, perderam a mão. Não tem mais como, tá todo mundo envolvido. O Toffoli abraçou, não quer que ninguém mexa, agora a Federal tá descobrindo. O Alexandre de Moraes teve 2 reuniões na casa do Vorcaro, na mansão dele. Juntou todos os picaretas do Brasil para saquear o Brasil. A caminhada do Nicolas não foi em vão. Acorda, Brasil. Vamos pras ruas de novo e esse ano de eleições, será a oportunidade da gente divulgar isso para quê? Para varrer esse lixo da esquerda para sempre do nosso país. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Puta que pariu!
E mais um detalhe que talvez tenha passado despercebido para você. O Fernando Rodrigues conta que, como lobista do Banco Master, Guido Mantega se reuniu 5 vezes com o chefe de gabinete do chefe da gangue Petralha em 2024. E, só para sua informação, o jornalista Cláudio Dantas afirma que um escândalo mais grave do que o do Banco Master está prestes a vir à tona, envolvendo um outro banco. Segundo ele, metade do Master pertenceria ao Partido dos Traficantes e a outra metade à Cred Sexta, um cartão criado pelo baiano Rui Bosta em 2018. O jornalista diz ainda que o Partido dos Traficantes mantém relação próxima com banqueiros e que o caso Master pode ter impacto direto nas eleições de 2026. Está bom para você ou quer mais? E agora, como dizia o venerável Flávio Cavalcante, nossos comerciais, por favor. Cansado do carnaval comum? Vem aí a Tofolia no Taiaiá, onde o PIB e o Judiciário se encontram. Ala dos banqueiros, bloco dos magistrados e o carro alegórico dos grandes empresários. E não esqueça, o amigo do seu pai. Segurança por conta da união, diversão por conta do sigilo. Tofolia 2026 no Taiaiá, onde você cai na folia, pois a liminar não cai. Marque aquele amigo que precisa de um habeas corpus para curtir a Tofolia. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve na Papudinha hoje visitando o presidente Jair Highlander Bolsonaro. Ao sair, ele disse que prestou solidariedade ao presidente de todos os brasileiros e afirmou que está apoiando Flávio Bolsonaro para presidente, reiterando que ele, Tarcísio, pretende se manter em São Paulo. Bom, então uma visita que a gente tinha se programado já há algum tempo para fazer. Eu queria muito transmitir meu abraço, minha solidariedade ao presidente Bolsonaro, dizer para ele que nós estamos juntos, falar do meu apreço, falar da minha gratidão e disse para ele que eu tinha uma tarefa aqui muito difícil, que era transmitir, e eu não ia conseguir me lembrar de todos os abraços que foram pedidos para eu trazer aqui para ele, a transmitir um abraço de muitas pessoas. Toda vez que eu faço um evento, lá com o nosso público em São Paulo, lá no interior, são milhares de pessoas que pedem, olha, leva o meu abraço para o Bolsonaro, transmite um abraço para ele, diz que a gente está orando por ele, diz que a gente está pedindo por ele. Então, é impressionante o carinho das pessoas. Eu queria, de certa forma, ser um pouco porta-voz desse carinho, falar do que as pessoas estão sentindo, falar da saudade que as pessoas têm dele e transmitir, de certa forma, isso para ele, o amparo, dizer que tem uma massa de brasileiros que torce por ele, que ora por ele, que quer o melhor para ele, que tem carinho por ele, né? Eu me incluo nesses brasileiros e eu queria transmitir isso no dia de hoje. E esse foi um pouco do objetivo da visita, ver como é que ele estava, transmitir meu carinho, transmitir meu abraço, falar que ele pode contar conosco, né, que ele vai ter sempre aqui um grande amigo. Governador, sobre a sua candidatura à presidência, ele falou alguma coisa? Olha, a gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. A gente tem um projeto que é de longo prazo. Nós temos planejamento aí em diversas áreas de longo prazo. Eu quero ver esses projetos se materializando. Tem coisas que a gente mesmo, eventualmente, tendo um segundo mandato, a gente não vai entregar, mas a gente está planejando. Então, planejamento de Estado. Quando você fala em política habitacional, em substituição de palafita, a gente está falando em política de longo prazo. Quando a gente fala na expansão do transporte ferroviário, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no túnel Santos-Guarujá, na terceira pista da Imigrantes, na duplicação Caraguatatuba-Ubatuba, a gente está pensando em projetos de longo prazo. São projetos que estão na prancheta que a gente vai botar para rodar. Quando a gente fala no túnel Santos, no trem Santos-São Paulo, no TIC Santos-São Paulo, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no trem São Paulo-São José dos Campos, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em fazer uma revolução na educação, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em combater os problemas do subfinanciamento da saúde com o SUS paulista, né, que está sendo lá uma revolução, a gente está falando em projetos que tem que ter continuidade. Então a gente sempre se preocupou com uma palavra que é legado. E a gente vai trabalhar para construir esse legado. O projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro de um time que é realmente cuidar desse estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregado
a visão deste grupo, né? E o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. A gente está vendo a situação do país, para onde o Brasil está caminhando. O Brasil tem uma crise fiscal contratada e hoje enfrenta uma crise moral. E nós temos que dar resposta para a crise fiscal, para a crise moral. Por isso precisamos de uma alternativa e nós vamos proporcionar essa alternativa como time. Eu faço parte desse time, nós estamos agregados a isso, dentro da visão que o próprio presidente tem, né? Então nunca teve isso e a gente está... É o que a gente fala desde 2023, não mudou nada. Então está apoiado Flávio Bolsonaro, candidato? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Como eu tenho afirmado constantemente, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Governador? Não, assim, como eu falei, a gente conversou com amigos, a gente vai estar empenhado neste projeto, vamos entrar né, muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas, agregando mais gente e falando de perspectiva, falando de projeto para o país, falando de pontos que são importantes para a gente resolver a questão fiscal e, aliás, mexendo algumas alavancas, a gente vai ver o fluxo de capital aumentando, a gente vai ver a moeda apreciando, a gente vai ver a inflação baixando, a gente vai ter espaço para reduzir taxa de juros, né? E tem várias questões aí que são importantes, que vão colocar o país na direção certa. Falamos muito dos tempos em que a gente trabalhou junto, no tempo que o presidente esteve no comando do país, das realizações, da saudade que a gente tem, né, de como era bom visitar o Brasil todo, vendo as entregas, convivendo esse período com ele. Foi um período para mim muito rico, né? Então a gente precisa ver isso de novo, trazer essa alegria de volta. Você vai ter um papel específico na candidatura do Flávio? Ele falou sobre a saída do governador Caiado do partido? Falou. E o presidente viu com bons olhos, o presidente elogiou o Caiado para mim, o presidente tem o apreço pelo Caiado, né, a consideração pelo trabalho que o Caiado fez ao longo da sua trajetória política. O presidente entende que é uma candidatura que soma também com esse projeto, que no final vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso. Então ele viu com muito bons olhos e o presidente então vê com esperança também e viu um movimento acertado aí e ficou satisfeito. Mas sobre os três, ele falou alguma coisa especificamente sobre Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Caiado? Ele demonstrou alguma preferência? Não, ele acha que soma, né? Eu acho que quem vai estar no projeto vai somar também. Então, como ele já tinha falado antes, né, e também sendo coerente com o que ele já tinha dito, ter mais candidaturas não é um problema. Eu acho que soma e no final você cria uma grande força. Ao mesmo tempo, o Space Liberdade informa que o satânico psicopata golpista proibiu as visitas de Magno Malta e Valdemar Costa Neto a Jair Highlander Bolsonaro. Lembrando a você o que já foi explicado aqui no CL News por um jurista, que esse tipo de restrição legal a visitas a presos não existe no Fazendão, exceto na mente doentia desse indivíduo que ele sim deveria estar preso incomunicável numa ala de criminosos de um manicômio judiciário. A revista Oeste informa que o Brasil registrou em 2025 a menor geração de empregos com carteira assinada dos últimos 5 anos, com saldo de 1.200.000 novos postos, conforme dados divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O número representa o resultado mais baixo desde 2020. No decorrer do ano passado, o total de admissões alcançou 26.600.000, enquanto 25.300.000 trabalhadores foram desligados. O dólar encerrou esta quinta-feira em queda, cotado a R$ 5,19, registrando o menor patamar de fechamento desde maio de 2024. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, B3, operou em baixa na última hora do pregão, depois de alcançar um novo recorde na abertura do mercado. O índice bateu 186 mil pontos por volta das 10h30 da manhã, mas ao longo do dia reverteu o sinal e fechou aos 183.298 pontos, numa queda de 0,75%. O movimento foi motivado por resultados corporativos abaixo do esperado no setor de tecnologia dos Estados Unidos, que impactaram o Ibovespa e provocaram a alta do dólar frente ao real. Mais tarde, houve acomodação, com as taxas curtas voltando a registrar perdas maiores e as longas se aproximando da estabilidade. O mercado segue atento às decisões de política monetária.
Ontem, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, manteve os juros nos Estados Unidos na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano, enquanto o Banco Central do Brasil decidiu manter a taxa Selic em 15% ao ano. Nesse fazendão, onde a única e exclusiva preocupação do desgoverno Petralha de ocupação é roubar o dinheiro do seu bolso, veja esse vídeo que o Jorge Tadeu gravou. Presta atenção nisso aqui, ó. Na primeira, hein? Esse é um Fusca 1975. Tá inteiraço, né? Dá só uma olhada, ó. Tá lindo, né? É o terceiro dono. Mesmo assim, querem obrigar vistoria em carros acima de 5 anos. Esse aqui tem 50. Precisa mesmo de vistoria? E agora eu te pergunto, e as estradas estão em perfeitas condições ou estão precisando de manutenção? Isso que eles estão fazendo não é para a segurança, isso é só para arrecadação. O povo já paga IPVA, licenciamento, um monte de taxa e agora querem inventar mais uma conta. Eu espero que os deputados e os senadores barrem essa lei. Compartilhe esse vídeo, o povo tem que dizer não. E então, como eu disse, o número de netespectadores continua crescendo. Eu acabo de ultrapassar a marca dos 10 mil inscritos, algo que eu devo e agradeço a cada um que me acompanha nessa jornada. Mas eu preciso continuar chamando a sua atenção para a necessidade de ajuda. Para mim é muito, muito desagradável falar disso, mas eu não tenho outra saída. Eu tenho que pedir diretamente a você que contribua com o que puder, não importa o valor. A minha sugestão é de que você monte uma rotina informal de envio da ajuda com uma regularidade que você mesmo vai determinar. Pode ser semanalmente, a cada 10 dias, a cada quinzena, a cada mês. O importante aqui não é tanto o valor, e sim aumentar o número de contribuintes ao lado da regularidade, da constância, para que eu possa ter um mínimo de previsibilidade e possa reconstruir a minha equipe e melhorar a abrangência do meu NetJornal. Mais uma vez, eu agradeço muito a sua atenção e peço 1000 desculpas por essa chateação sem fim de ficar pedindo ajuda, mas o fato é que a sua colaboração é absolutamente essencial e sem ela eu não posso seguir em frente, mesmo porque, quando o CL News foi criado há 5 anos, eu fui muito claro, eu expliquei e avisei que eu não teria como desempenhar essa tarefa sem a ajuda de todos, sem a ajuda de cada um. A novidade na cozinha cibernética é que os robôs assumem o comando dos restaurantes na China. A experiência transforma a arte de cozinhar em uma coreografia de alta precisão tecnológica. Os agentes de inteligência artificial estão aprendendo a jogar RPG para treinar criatividade. Os pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, e da Universidade da Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, usam Dungeons and Dragons para avaliar como os agentes de inteligência artificial lidam com a criatividade, com as regras flexíveis e com a interação social. Os chineses acharam fósseis de 512 milhões de anos. Quase 60% são desconhecidos. Ao todo, 153 espécies foram encontradas por pesquisadores no sul da China. Os animais fazem parte do período Cambriano, que possibilitou o avanço da natureza na Terra. A NASA faz os preparativos finais para a missão Artemis II, que deve marcar o retorno do homem à Lua desde o fim do programa Apollo, em 1972. De acordo com a NASA, o foguete Space Launch System, SLS, e a cápsula Orion, que servirão para transportar a tripulação da missão Artemis II ao redor da Lua e de volta à Terra, já foram transportados e instalados na plataforma 39B do Centro Espacial Kennedy, aqui na Flórida, dando início formal ao procedimento de lançamento. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio disse que ninguém sabe quem assumiria o Irã com a queda do Zé Turbante, líder supremo. Ele reconheceu, durante depoimento ao Senado dos Estados Unidos,
que a situação iraniana é muito mais complexa do que a da Venezuela. O Serviço de Informações dos Estados Unidos está levantando dúvidas sobre a cooperação da líder da Venezuela. Fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters afirmam que Washington deseja que Delcy Rodrigues rompa relações com aliados como Irã, China e Rússia. Enquanto isso, o portal Conservatism and Elegance informa que o colombiano comunista cheirador de cocaína Gustavo Petro se iguala ao maior ladrão da história do Brasil no quesito imbecilidade paulo freireana, ao dizer que os jovens que roubam celulares lá na Colômbia o fazem por amor, para dar os aparelhos às namoradas e evitar que sejam abandonados. Segundo o cocainômano colombiano, um homem sem mulher está perdido e que Jesus Cristo fazia amor com Maria Madalena. Veja o que é jogar mesmo uma oportunidade de ouro pela janela. O Conservatism and Elegance conta que um aposentado britânico que ganhou na loteria usou o prêmio de 2.400.000 libras, cerca de 17.200.000 reais, para montar um laboratório de drogas. John Spivey, junto com os filhos, construiu um sofisticado laboratório para produzir comprimidos falsificados em um estábulo na frente da casa dele em Wigan, na região metropolitana de Manchester. A quadrilha faturou 288 milhões de libras, ou 2 bilhões e 100 mil reais, depois de expandir as operações do galpão na casa para um segundo laboratório em um galpão industrial em Salford. Durante a onda de crimes, Spivey se gabava. Elon e Jeff que se cuidem, numa referência aos bilionários norte-americanos da tecnologia Elon Musk e Jeff Bezos. Neste dia 29 de janeiro, em 904, Sérgio III interrompia a aposentadoria dele para assumir o papado do deposto antipapa Cristóvão. Em 1845, O Corvo era publicado no The Evening Mirror, em Nova York, sendo a primeira publicação com o nome do autor, Edgar Allan Poe. Em 1886, o engenheiro de automóveis alemão Karl Benz patenteava o primeiro automóvel bem-sucedido a gasolina. Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, Paris era bombardeada pela primeira vez por zeppelins alemães. Em 1989, durante a Guerra Fria, a Hungria estabelecia relações diplomáticas com a Coreia do Sul, se tornando a primeira nação do bloco oriental a fazê-lo. Em 1996, o presidente Jacques Chirac anunciava um fim definitivo para o teste de armas nucleares francesas. Em 2002, no discurso sobre o Estado da União, o presidente George W. Bush descrevia os regimes que patrocinavam o terror, compondo um eixo do mal, no qual ele incluiu o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte. E em 2024, um ser humano recebia o primeiro implante de chip cerebral da empresa Neuralink. Esta edição está terminando, mas eu aproveito para agradecer mais uma vez a você e para convidar que você se ligue no YouTube e acompanhe o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode fazer o mesmo pelo meu website, que é ainda mais seguro. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para a Marli Arruda Nogueira, para o Paulo Roberto Ramos, Cirlei Schmidt-Schroppel, José Edson da Silva, José Antônio Magalhães Osores, Marco Antônio Benvenho Lima, SME Consultoria, Manuel Cabral da Mota, José Ubiraci Soares, Clede Silvo Ribeiro Silva, Carlos Leonan Gonçalves de Castro, João Batista de Santiago e para o Alcides Barbosa de Amorim.
Ah, e mais uma coisinha. Enquanto eu espero aqui sentado uma caminhada dos Petralhas pedindo punições aos ladrões do INSS, dos Correios e do Banco Master, fico pensando com meus botões se, em vez de horário eleitoral, não seria mais útil, mais produtivo, divulgar a ficha criminal, a folha corrida de cada candidato. O que você acha? Até a próxima.